Gostaria, diante de mais nada, senhor presidente, informar de uma forma frustrante pelo dia de hoje, em que nós trabalhamos arduamente para que pudéssemos votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Entregue ao relator, o relatório foi concluído apenas na noite de ontem e continha alguns dados nos quais havia muita contrariedade por parte dos membros da Comissão de Orçamento e, por bem, achamos esticar o prazo para que as pessoas pudessem discutir melhor o relatório que estava ali apresentado. Então, faremos isso na primeira semana de agosto e, em seguida, nós faremos a votação, votando os destaques em relação a esse projeto. E eu tenho sido, senhor presidente, provocada uma discussão que envolve a questão do adolescente, que começa pela reflexão da diminuição da idade dos menores, né, a idade penal, vamos dizer assim, para que os menores pudessem responder pelos crimes praticados. É uma situação de conflito, por isso eu gostaria de fazer aqui uma reflexão sobre a decisão do Senado de alterar o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, aumentar o tempo de internação de menores infratores que cometem crimes hediondos e homicídio doloso, aquele que há a intenção de matar. Esse substitutivo que aprovamos estabelece que o período de internação poderá durar até 10 anos e será cumprido em estabelecimento específico ou em ala especial. Tudo que foi discutido aqui durante aquela sessão objetivava, evidentemente, criar e resguardar também a criança e, evidentemente, a sociedade e corrigir algumas coisas em relação ao Estatuto e assim fizeram, né? Colocaram o prazo máximo de internação de 3 anos, geralmente é interrompido antes, já que a sentença do juiz não define prazo para internação socioeducativa dos menores. O projeto ainda estabelece que o defensor público do adolescente estará presente em todas as fases do procedimento de apuração do ato infracional e será assegurado ao adolescente o acesso, e eu acho isso muito importante, à aprendizagem e ao trabalho. Também está prevista a punição mais rigorosa para aqueles que corromperem ou facilitarem a corrupção de menores de 18 anos. Antes, a lei não alcançava aqueles que ficavam mediando, sem que a família pudesse até interpelar um processo marginal dessa natureza, a adoção da mão de obra, levando o menor para o crime organizado. Para esses casos da corrupção de menores de 18 anos, a pena vai variar, senhor presidente, de 3 a 8 anos de reclusão e poderá dobrar em caso de crime hediondo. É interessante a gente pensar sobre isso e notar que as mudanças que foram promovidas foram possíveis após muita discussão e foram aprovadas na semana em que marcamos os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o debate sobre as mudanças necessárias foi feito para dar mais tempo à sociedade e, ao mesmo tempo, dar mais segurança, preservar também a proteção às crianças e adolescentes. Então, aos 25 anos, quando nós nos debruçamos para debater o Estatuto, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o principal, que é hoje ainda o principal instrumento de proteção aos direitos das crianças, nós nos permitimos aprofundar nessa discussão. Lógico que tivemos avanços que o Estatuto permitiu. Permitiu, nos últimos anos, e hoje permanece na pauta de debate, acalorados desse Congresso e na sociedade brasileira, exatamente pela busca do seu aperfeiçoamento. Há 25 anos atrás, nós não tínhamos essa quantidade de menores que foram contratados pela sociedade do crime marginal para que fizesse parte dele. O Estatuto da Criança, senhor presidente, e do Adolescente é uma lei que nós consideramos avançada
e vista com bons olhos, inclusive por vários outros países que até tentaram levar essa iniciativa para discutir em outras comunidades. Na prática, ainda não é integralmente o Estatuto aplicado na medida justa para provocar uma mudança significativa na proteção dos menores e na redução da violência no país. Eu diria até que, nesses 25 anos, mais de duas dezenas de leis modificaram esse Estatuto. E ainda centenas de outras iniciativas de propostas em análise na Câmara dos Deputados e outras sugestões que também vieram do Senado. Uma das mais polêmicas propostas que foi apresentada nesse período foi a discussão sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A sociedade entrou em conflito. Essa matéria que está em análise na Câmara dos Deputados para votação em segundo turno e que também será enfrentada por esta Casa. É fato, senhor presidente, que a sociedade convive hoje com um sentimento de insegurança, de impunidade, mas precisamos, todos nós, fazer um debate ponderado, com discernimento e apartado de rancores ou paixões. A infância e a adolescência são fases de desenvolvimento que nós não podemos perder de vista, e esse público não pode prescindir de educação de qualidade, para evitar, inclusive, a porta aberta que nós estamos assistindo de envolvimento com a criminalidade. E o ECA é uma conquista que também não podemos perder. Foi uma conquista que trouxemos aqui, através do Parlamento, para oferecer à sociedade. Nós avaliamos que a aprovação que fizemos aqui nesta Casa, com as recentes discussões, as mudanças no Estatuto, nós também estamos construindo um novo e importante caminho para o enfrentamento da violência. Se bem que fazemos isso num momento de tamanha opressão e tamanho desgaste pela falta de políticas educacionais que pudessem, inclusive, amparar essas crianças para que esse caminho não tivesse tanta adesão a esse caminho da criminalidade. Nos cabe, inclusive, cobrar mais do Estado brasileiro o cumprimento do dever de suas atribuições e responsabilidades. Cobrar mais a criação de instrumentos mais eficientes que mantém os jovens na escola, em atividades culturais ou práticas esportivas, por exemplo, e o compromisso de punição mais severas a adultos que cooptam menores para o crime. Hoje, um lado da sociedade defende que a redução da maioridade é o remédio amargo ideal para punir menores criminosos. O outro lado, senhor presidente, e é esse o conflito que me baseio, no entanto, destaca que a má educação, ou a ausência absoluta da educação, aliada à falta de oportunidades, superlota nosso arcaico sistema prisional brasileiro, sem oferecer condições de ressocialização de jovens infratores. São dois lados tão diferentes, mas com uma base comum, que é o envolvimento de menores com crime, especialmente aqueles de comunidades carentes, e isso é muito preocupante. E os envolvidos, senhor presidente, são cada vez mais jovens. Nós sabemos que o perfil desses menores está diretamente ligado a fatores que incluem miséria, a falta de estrutura familiar, drogas e a desigualdade da vida e a vida nas ruas. Eles são presas fáceis, nós reconhecemos, e peças de valor para as facções criminosas, e sem o amparo da educação, mas amparado pelas proteções legais, acabam agindo fora do controle institucional familiar. O que então é possível fazer? Fortalecer e atualizar os instrumentos que temos, como o ECA, por exemplo, que, apesar de necessidade do seu aperfeiçoamento, é um instrumento real, e lutar pela real implementação de suas diretrizes, que, na verdade, o Estado não fez. O relatório divulgado nessa semana pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, mostrou justamente a importância do Estatuto para a educação e o enfrentamento da desigualdade no país. Segundo a pesquisa, desde a aprovação do Estatuto no Brasil,
conseguimos reduzir em 64% a evasão escolar de crianças e também de adolescentes no ensino fundamental. O índice de evasão escolar passou de 19,6% dos alunos matriculados em 1990 para 7% em 2013. É uma mudança significativa. O ECA contribuiu ainda, segundo a Unicef, para reduzir a mortalidade infantil, de 47 mortes de menores em um ano por 1.000 nascidos vivos em 1990 para 15 mortes em 2011. Nós concordamos que o ECA alinhou aos princípios da Convenção Internacional dos Direitos da Criança das Nações Unidas, segundo bem destacou a representante da Unicef no Brasil, e que teve efeito positivo na redução da mortalidade infantil, atingindo resultados mais expressivos, inclusive mais expressivos do que outros países da América do Sul ou países mais desenvolvidos. Após o Estatuto, por exemplo, senhor presidente, o Brasil reduziu a mortalidade infantil em 24%, especialmente por conta do aumento das consultas de pré-natal. Foi uma atenção que se deu às mulheres na fase de maternidade. Em 1995, segundo a ONU, 10,9% das gestantes do Brasil não faziam consulta de pré-natal. Em 2011, esse percentual caiu para 2,7%. A redução do trabalho infantil também é outra realidade, é outra conquista. De 1992 a 2013, o número de crianças entre 5 anos e 15 anos que trabalham caiu para 5,4 milhões para 1,3 milhão. Ou seja, essa é uma queda que nós nunca destacamos aqui nessa casa, de 73,6% na taxa de trabalho infantil para essa faixa etária, que não deveriam estar trabalhando e sim estudando. São boas notícias, eu não tenho dúvida nenhuma, mas que não deixam de lado os muitos desafios que ainda nós precisamos superar, senhor presidente. Os homicídios de adolescentes, por exemplo, uma barbaridade na qual nós convivemos todo dia através dos veículos de comunicação. Eles cresceram, inclusive, de maneira muito impressionante, 110% no período de 1990 a 2013, um crescimento de 110% de homicídios de adolescentes. O número pulou de 5.000 para 10.500 casos por ano. E, segundo dados ainda da Unicef e do Ministério da Saúde, 28 crianças e adolescentes foram assassinados por dia em 2013. Que país pode dizer que aplica justiça e cuida socialmente das suas crianças com essas estatísticas horrorosas e cruéis? Ao lado desse quadro, temos o drama social da mortalidade de crianças indígenas, que tem 2 vezes mais risco de morrer antes do primeiro ano de vida do que as demais crianças do nosso país. E o alto índice de mortalidade materna. Hoje, em 61% de morte por 100.000 nascidos vivos. E o país ainda precisa avançar na inclusão de adolescentes, pobres, negros, indígenas na escola. A educação, como nós falamos, é a linha divisória entre a vida saudável ou a exclusão. Muitas vezes essa linha é ignorada pelos governos estadual, municipal, federal, que têm a maior responsabilidade e comprometimento. Então, nesses 25 anos, o ECA foi uma conquista e uma direção correta para nortear políticas públicas. Mas é evidente, senhor presidente, que nós estamos aqui ressaltando os ganhos e as conquistas, mas também diante de uma realidade muito cruel. É evidente que nós precisamos que os atuais aperfeiçoamentos, que são necessários para acompanhar essa escalada de pobreza e de violência. Resta saber se teremos daqui em diante, além do olhar e do sentimento de insegurança que todos têm e da indignação das famílias pelas perdas irreparáveis, a justa sensibilidade para darmos respostas eficazes à sociedade.
ficarmos perplexos, ficarmos revoltados, indignados, não irá resolver o problema. Reduzir o limite da maioridade penal e arcar com todas as consequências ou tornar as penas mais duras e mais longas. Encarcerar por mais tempo ou ampliar investimentos no ensino. Senhor presidente, o caminho que seguiremos daqui em diante na formulação dessas políticas será, sem dúvida nenhuma, determinante para décadas de desenvolvimento e o futuro de muitas gerações. Gerações que hoje estão inteiramente comprometidas. Nesse momento, nós temos que valorizar e aperfeiçoar corretamente o que já conseguimos. E, principalmente, a certeza que nós não podemos errar mais. O Estado tem a sua responsabilidade e precisa cumpri-la, mas precisa alcançar, ter a sensibilidade também para ter um olhar específico sobre a realidade que assola o país. Crimes, mortes, abandono das famílias, a linha de pobreza superada com projetos sociais ainda não são capazes de tirar as nossas crianças da garra dos marginais. Eu venho fazer essa reflexão que em todos os debates que percorri, todas as aulas que dei inaugural em vários locais, eu digo, senhor presidente, que o assunto que mais me trouxeram depois do debate, fora até do tema, era a pergunta sobre a questão da maioridade penal. Eu faço essa reflexão porque eu, como o senhor e muitos, estão à procura de um caminho, mas precisamos ter a coragem também de cobrar do governo que assuma a responsabilidade com o futuro deste país, que é a responsabilidade de cuidar dessas crianças para que eles possam ser a geração do futuro que possa comandar o nosso país. Muito obrigada, senhor presidente.